Quando Jesus ressuscitou, aquilo foi a profecia, aquilo foi a lição que ele trouxe para a igreja. Ou seja, é possível viver sem pecado. Porque nós já entendemos isto. Olha como o Senhor constrói esta verdade dentro de nós. Foi pelo pecado que entrou a morte. Se ele ressuscitou, significa que ele derrotou a morte. Se ele derrotou a morte, significa que ele venceu o pecado, ele destruiu o pecado. Então, se ele destruiu o pecado, então aqueles que são dele, que creem nele, que nasceram de novo, não pecam mais. E isto, amados, me levou lá atrás na minha vida. Quando eu comecei a ler a Bíblia e começou a vir dentro de mim um certo desconforto, porque eu falava, mas todo mundo errou, todos pecaram. Aí agora eu me tornei crente, mas todo mundo fala, não, mas a gente ainda peca, olha, a nossa carne ainda é fraca, olha, ainda vamos pecar. E de repente o Senhor começa a falar no meu coração que é possível viver sem pecado. Irmãos, o Espírito Santo avisou que nós podemos e devemos viver sem pecado. Então vamos perseguir isto. E alguém vai dizer, mas a gente ainda peca. E aí eu vou dizer, continua tomando o remédio, ou seja, continua crendo que na cruz ele destruiu não só o pecado, ele destruiu em nós o corpo do pecado, o próprio pecador em nós, a serpente em nós. Foi isso que Moisés levantou no deserto, éramos nós, esta natureza da serpente no homem. Foi isso que foi liquidado lá. Ele arrancou o fruto e a árvore com raiz e tudo. Não adianta falar, eu não vou mais pecar. Você tem que morrer por pecado. E isso é fé, pura fé. Estão entendendo? Mas aqui faz um eco naquilo que o próprio Deus falou. Então quer dizer, verdadeiramente, é o próprio Deus falando. Sim, em Cristo o pecado foi destruído. É possível viver uma vida sem pecado pela fé. Quem quer? Quem crê? Aquele que crê, agarre com toda a força. E só assim nós somos uma testemunha de que o sacrifício de Jesus foi perfeito. Uma vida sem pecado. Uma vida sem pecado é o testemunho vivo de Cristo Jesus. Ele venceu o pecado. Eu não digo isto com a minha boca, eu digo isto com a minha vida, de forma que o céu, a terra e o inferno possam ver que o sacrifício de Jesus foi perfeito e mais do que suficiente para liquidar com o pecado em mim e com o pecador. Amém? Romanos 6:6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. E o corpo do pecado foi destruído, para que nunca mais sirvamos ao pecado como escravos. Aleluia! E aí, Colossenses 3 diz, morrestes. A vossa vida já está escondida com Cristo em Deus. Aleluia! Oh, amados, que tempo glorioso! Agora nós estamos ouvindo, sendo proclamado dos altos dos eirados, na rádio global, na própria voz do Senhor, proclamando desde a terra até o céu. Aleluia! Oh, glória a Deus! Queremos ser um povo sem pecado, imaculado, uma noiva imaculada, como está escrito em Efésios 5. Aleluia! Glória a Deus!